Rony, bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Tony, tudo bem? Bom dia, Marquinhos, bom dia, ouvintes. Bom dia. Doutora, que temos para essa terça-feira um pouco gelada, podemos dizer assim, né? Tá começando, né? Outono já. A gente já tem acordado com carinha de outono. Já viu nas conversas de bastidores ali o que esse frio quase ocasionou para uma pessoa aqui, né? Não, aumenta a nossa percepção de sono? Não, de aquecimento, sabe? Você sente que o cobertor tá mais quentinho. Puxa você pra ficar ali. E você vai sair, ele fala, não, fica mais um pouquinho. Aí você acaba... Fica mais convidativo, né? Exato, a gente se sente mais seguro, né? Exatamente. Carol, mas mudando de assunto, qual o tema que nós vamos falar nesta manhã? Bom, a gente veio de 2 semanas, né, assim, na verdade um mês, porque é cada 15 dias, falando sobre o que aconteceu nas escolas. Inclusive eu acabei dando palestras sobre o tema, né? E eu acho que, assim, o grande mote foi o tempo de tela, assim, na verdade foi a exposição a certos conteúdos na internet. E aí eu resolvi hoje falar um pouquinho sobre o tempo de tela, que inclusive tinha sido uma das nossas propostas para a semana anterior que eu participei, né? Uhum. E eu acho que assim, a gente precisa pensar quanto tempo a gente pode deixar uma criança ou um adolescente exposto à tela, ou quanto tempo nós podemos estar expostos à tela, né? Porque a gente trabalha muito hoje em dia e utiliza a tela também, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a tela não é nossa inimiga. A gente não precisa encarar os eletrônicos como inimigos, mas a gente tem que saber utilizar esses eletrônicos de maneira consciente, né? Então você esperar que uma criança de 11 anos ou menos, né, saiba utilizar de maneira consciente uma tela é ilusão. É pedir demais, né? É pedir demais, exatamente. Vamos lembrar, eu sempre falo isso, o nosso cérebro, a parte do córtex, ela está em desenvolvimento até os 20 e poucos anos, né? Então, essa parte de tomada de decisão, de julgamento, ela ainda não está pronta. E você esperar que alguém que tem acesso a algo que é extremamente prazeroso, recompensador, se regule sem um auxílio, gente, é pedir muito para uma criança, né? Então, eu primeiro vou falar do tempo logo de cara, para depois a gente falar um pouquinho dos prejuízos. E se for bacana, se o pessoal curtir, a gente pode aprofundar depois nas outras conversas sobre os prejuízos ou falar sobre os efeitos no cérebro, coisas nesse sentido, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha colinha aqui que... né? Vamos lá, de 0 a 2 anos a gente pede para evitar o uso de tela, principalmente o uso de tela quando assim é passivo. O que é um uso passivo da tela? É quando a gente coloca lá o desenho, por exemplo, da galinha pintadinha e deixa a criança ali na frente assistindo. Se eu coloco a galinha pintadinha e eu tô junto com a criança cantando, estimulando, né? Então vamos lá, vamos pensar, tem uma música que fala assim: fui ao mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé, e aí eu vou lá e pego o pé da criança e falo pé, e beijo o pé da criança, então eu tô trabalhando, eu tô interagindo com a criança, ela não tá sob controle apenas da tela, há uma mediação, né, do conteúdo, é um estímulo, não é só a tela e a criança, esse é o grande problema. Mas também a gente pede para fazer isso por pouco tempo, né? Porque é uma quantidade gigantesca de estímulos visuais, auditivos, né? E isso interfere sim no desenvolvimento dessa criança, né? Então é importante que essa criança ela tenha um espaço para ela brincar, para ela interagir com ela mesma e com outras pessoas, com os brinquedos, com o espaço onde ela está, né? E a tela rouba isso. E muita gente acha que por ser um recém-nascido, não vai ocasionar nada, porque não sabe nem o que está acontecendo, o que está vendo, mas algo de mudança está acontecendo ali na criança, né? Com certeza. Desenvolvimento. Com certeza. Desenvolvimento depende de estimulação. A apresentação das telas é uma grande estimulação, né? E aí, essa criança ela vai ficando sob controle desse tipo de estímulo e ela deixa de se perceber e de perceber o que está acontecendo ao redor dela. E isso é um problema, né? É um problema muito sério.
Aí depois dos 2 até os 5 anos, mais ou menos, a gente tem que pensar em 1 hora de tela, mais ou menos. Né? De novo, tem essa questão da mediação do adulto, da mediação das pessoas que estão ao redor dessa criança, do envolvimento dessa criança na tela, mas não de maneira passiva, de novo. Então, com a gente interagindo constantemente. Agora, surgiu um ponto de interrogação aqui agora. Suponhamos que a pessoa ela tem um bebê, por exemplo, e esse bebê ele fica mais calmo, né, na frente de um desenho, por exemplo, de uma tela. E não é melhor ele estar ali nessa situação do que estar em uma situação de estresse, às vezes, ali? De repente, quando não tem nada, ele fica ali chorando demais. Aí é que tá. Se a gente não deixa esse bebê chorar e aprender a entender essas emoções, esses sentimentos. Carol, mas é um bebê, ele não sabe ainda lidar com as emoções. Sim, mas a gente tem que partir de algum lugar para começar a aprender, né? Se eu começo a chorar e imediatamente me colocam em contato com algo que me tira a atenção daquilo, né? Eu perco o contato com as minhas sensações. E aí, esse perder o contato com as minhas sensações reduz a minha possibilidade de interagir comigo mesmo, de me perceber enquanto pessoa, de lidar com as minhas sensações, com as minhas emoções, de entender que o desconforto faz parte da vida, né? Mesmo sendo um bebê. Mesmo sendo um bebê, porque eu falo que tudo começa quando a gente é pequeno. E tudo começa pequeno quando a gente é pequeno. E vai ficando maior e mais complexo conforme a gente vai se desenvolvendo. Se eu não trabalho isso quando eu sou pequeno, quando eu fico grande e cai um problema, cai uma situação de desconforto no meu colo, eu não sei lidar. Porque eu não aprendi a lidar com o pequeno. Então, se já vem algo muito mais complexo, como é que eu faço? Podemos dizer que o choro de um bebê é a forma que ele consegue encontrar para avisar algo está acontecendo. Estou com fome, estou sujo, vamos dizer assim. O bebê acabou sujando a fralda, aí ele solta aquele estímulo de choro para alguém ir ver o que está ocorrendo com ele, né? É uma forma de comunicação, sim. Né? Ele pode estar comunicando um desprazer, ele pode estar comunicando uma necessidade. Então, quero colo, quero carinho, tô com fome, alguém me troca, pelo amor, né? Então, assim, pode significar muitas coisas. E a gente não precisa se preocupar. Eu vejo os pais muito preocupados assim, nossa, ele tem que parar de chorar. Né? Não. Aí, dá-lhe tela. Né? Exatamente, dá-lhe tela. Mas eu falo que o desconforto do choro não é pro bebê, é pro pai. Não é pra criança, porque às vezes a gente faz isso com criança maior também, não é só com bebê, né? E aí você fala assim, mas Carol, meu filho já tem 2 anos e continua chorando. Sim, ele tá aprendendo, ele ainda não tá totalmente verbal. Então a forma que ele tem de se comunicar muitas vezes é a partir do choro. Então, eu tô triste, eu choro. Eu tô bravo, eu choro. Eu tô com raiva, eu choro. E aí cabe a gente ensinar isso pra ele. E vamos lá, a tela não vai ensinar. É a interação, é a minha interação com o outro que vai me ensinando a como falar, a entender aquilo que eu tô sentindo, né? E existe prejuízo cognitivo nos bebês? Acho que nos maiores já é bem mais, né? Já atinge mais. Afeta os bebês também, né? É que assim, a gente não observa nos bebês, mas a gente começa a observar problemas principalmente de concentração. Então, para essa criança se sentir estimulada a ponto de ficar conectada, manter a atenção por um determinado tempo, precisa de um estímulo muito grande e por um período muito curto de tempo, né? Então, e é lá no bebê que isso começa. Né? Claro que uma criança de 2 anos, 3 anos, também vai passar por isso, né? Uma criança de 10 anos que fique muito tempo na tela, ela também vai sentir isso. É porque ela vai deixar de realizar outras atividades, né? Exatamente. Como correr. É isso, ela deixa de correr, ela deixa de brincar, deixa de criar. E aí a gente tem obesidade, eu já entrei na parte dos problemas. A gente tem obesidade, a gente tem ansiedade, tem depressão, a gente tem inseguranças, tem problemas de concentração, tem problemas de aprendizagem, né? E uma infinidade de outros problemas. Porque assim, a gente pensa em características físicas que são alteradas. Então, tem a parte motora, por exemplo, que não se desenvolve adequadamente. Tem um estresse, inclusive, da musculatura do pescoço, porque eles ficam assim com a cabecinha.
né? E quando eu fico assim com a cabeça, quando eu volto a cabeça para baixo para poder olhar a tela, né, que é o que a gente geralmente faz, o que eu tô fazendo? Eu tô forçando a musculatura, estou sobrecarregando a musculatura do pescoço. Logo nós vamos sofrer aquele efeito girafa, né? Na verdade, corcunda, né? Corcunda de Notre Dame, nós vamos virar. Todos corcundas, né? A gente acaba também tendo problemas de visão e audição, né? O uso de fone de ouvido é uma coisa muito complicada. Levei minha filha essa semana para fazer audiometria e a fono perguntou para ela: você usa fone? E a Alice usa pouquíssimo fone, é raro, muito raro deixar a Alice usar fone. E ela falou: não é para usar nunca. Principalmente o concha. Ela estava explicando, porque o concha ele deixa mais abafado ainda o som, né? Porque eu achava que o concha, ai, nossa, eu vou comprar um concha para ela que eu resolvo o problema. Não resolve. Faz mal do mesmo jeito. Também não adianta ficar usando só em um lado o que coloca dentro do ouvido, que também faz mal também do mesmo jeito. Já levei um puxão de Isso orelha. vale pros dois. Vale. Só que nem no meu caso, já eu tô há 40 anos na profissão e não consigo trabalhar com os dois, cara. Não sei, parece que é algo que tira a minha concentração, sabe? Entendi. Não consigo... É estranho, né? Pode até ser que já tenha causado um pequeno problema aí, né? Cognitivo. Cognitivo não, mas a gente vai ficando treinado, né? De novo, como é que foi estimulado? Utilizar o fone em um ouvido e o outro ficar para o ambiente, né? Exato. Você foi treinando isso, para você ver como é o poder do ambiente. Agora, imagina uma criança que passa o dia inteiro na tela, que não conversa, que ela não se expõe a outros estímulos, ela se torna passiva, receptiva, ela só recebe, ela não cria, ela não produz, ela não consegue interagir. Isso é muito ruim. Por isso que a gente fala que até por volta dos 5 anos, até 6 se puder, 1 hora de tela é mais que suficiente. E sempre com monitoramento da família, né? Depois dos 6 até os 10, 11 anos, a gente fala por volta de 2 horas de tela, tá? E dos 11 até os 18, até 3 horas. Sempre com intervalo, tá, gente? Nunca contínuo. Agora, além dos problemas... Existe solução para isso? Existe, né? De novo, é o uso consciente. Então, assim, eu acho que entender que tipo de conteúdo nós estamos consumindo e nossos filhos estão consumindo é muito importante. Por isso que o monitoramento, o acompanhamento do que eles estão vendo é importante. Esses filhos que eles são sequestrados pelo quarto e que ficam ali trancados, eles acabam tendo contato com conteúdos que nós não conseguimos interagir. Né? Se eu estou num ambiente em que eu escuto o que está se passando, o que está sendo realizado, fica mais fácil, gente. Da gente mediar, da gente conversar, da gente até interromper algo que eles estão vendo. Olha, eu acho que isso não é muito adequado para a sua idade. Porque quando eles estão ali, eles estão expostos a todo tipo de conteúdo. Conteúdo sexual, conteúdo de violência, conteúdo racista, conteúdo sexista, tudo, gente. Assim, tudo que tem de ruim, eles têm acesso, né? Tem a questão do cyberbullying, que às vezes eles sofrem e a gente não sabe. Tem a questão do assédio, que muitas vezes a gente não fica sabendo, né? Então, quando a gente está perto, a gente aumenta a chance de perceber o que eles estão fazendo e conversar sobre isso, ao invés de punir. E quanto mais tempo na tela, pode acabar criando uma dependência digital, né? Pode criar uma dependência digital que provavelmente vai entrar pro CID, né? A gente vai entrar lá pro manual de doenças internacionais. Prejuízo de visão. Não só visão, né? O surto, daí quando a pessoa acaba ficando sem, né? A pessoa tem realmente sensações de abstinência, porque a tela ela libera muita dopamina, muita dopamina no nosso cérebro. Então, assim, é viciante, é gratificante. Imagina que, assim, você trabalha, às vezes, um dia inteiro para produzir algo. Né? A sua gratificação, não falo financeira, falo gratificação daquilo que você produziu, ela vem ao final da sua produção. Né? E às vezes nem é o final da primeira produção. Às vezes eu tenho que esperar dias, meses, até eu ter algo produzido. O retorno
na rede social, não, perdão. Quando eu tô falando de tela, é imediato. Né? Então, Carol, tu está dizendo não use tela. Gente, como que eu vou dizer não use tela? Eu trabalho com meio digital, né? Nós usamos do meio digital, mas assim, a gente tem que usar com sabedoria, a gente tem que usar de maneira consciente esse meio digital, porque senão vai fazer mal, né? Então, assim, algumas dicasinhas. Incentivar o uso em ambientes comuns, como sala, evitar utilizar no horário de refeições, tentar parar de utilizar 1 hora antes de dormir, pelo menos, né? Porque a luzinha lá do celular ou da tela mesmo da televisão, ela interfere na produção de melatonina e aí altera a qualidade do nosso sono. Né? Investir em outras atividades, sugerir outras coisas para as crianças. Né? Então, às vezes a gente fala assim, sai dessa tela, menino. E eu já falei sobre o tédio e sobre o ócio. É importante eles terem o tempo para eles criarem o que eles querem fazer ou para lidar com esse tédio. Mas às vezes a gente também precisa oferecer alguma coisa. Né? Então, vem cozinhar com a mamãe ou com o papai. Vamos jogar um jogo. Faz um desenho, faz uma carta. São coisas que... senta aqui, vamos bater um papo, vamos conversar. Né? São coisas que a gente... que atrai a criança também. Né? Por que a tela atrai tanto? Porque ela está interagindo com alguma coisa. E quando eu estou na rede social, é mais atraente ainda, né? Porque aí eu curto, eu tenho as pessoas que concordam com o que eu tô falando, que curtem o que eu fiz, e aí eu me sinto valorizado e entra naquela questão que a gente já conversou sobre as plataformas que às vezes incentivam situações que são problemáticas, né? Então vamos lá, gente, pra gente resumir. Não adianta proibir, não adianta a gente falar para as crianças não utilizarem. Eu acho que assim, os eletrônicos eles vieram para somar. Se a gente souber usar com sabedoria e conduzir de uma maneira agradável com a família, pode ser muito legal. Vamos valorizar as interações sociais, criar espaços de interação, né? E lembrar que para crianças de 0 a 2 anos, assim, evitar ao máximo a tela. De preferência, não dá a tela para criança de 0 a 2 anos. Tá? Ela vai ficar entediada. Não vai. Ela não vai ficar entediada. É muito legal. Pega um bebezinho, deixa ele sozinho no berço. Ele fica descobrindo a mãozinha, o pezinho, ele olha, ele mexe, né? Ele fica olhando pro ambiente. Por quê? Porque ele tá conhecendo aquele espaço. Quando eu coloco a tela para essa criança, eu tô roubando dessa criança essa possibilidade. Se praticamente paralisa a criança. Ela fica ali só na tela. Na tela, é só terrível. naquilo, né? Exatamente. Realmente. E vale ressaltar que tudo é reflexo. Eu não dou a tela pro meu filho, pra minha filha, pro meu nenezinho, mas você tá lá com o nenê no colo, quase o nenê caindo no seu colo, mas você tá na tela dando a visão pra ele. Então... Exatamente. Né? Você dá atenção pro celular, mas não dá atenção pro seu filho. Né? É uma questão de exemplo, gente. Isso é muito importante, né? Aquele ditado, não faço o que eu faço, faço o que eu digo, não vale. Né? Não vale. E assim, conversa abertamente com os seus filhos, né? Eu acho que essa conversa é muito válida. A gente não regula o que as crianças comem. Né? Olha, isso não é saudável. Não consome muito isso. Né? Ninguém vai dar McDonald's pro filho todo dia, né? Mas de vez em quando você dá. E não vai fazer mal. De vez em quando. A mesma coisa é a tela. Então, de vez em quando consumir uma porcaria, ok. Consumir porcaria todo dia, o tempo todo, não é legal, né? Então, acho que essa é a ideia. Bom, o dia tem 24 horas, podemos dizer assim, né? Isso. De 24 horas... 12, pelo menos a gente tá sem tá dormindo, podemos dizer assim. Uhum. E dessas 12 horas que o brasileiro tem, de acordo com pesquisas, 9 horas o brasileiro tá na frente da tela. É o segundo país que mais consome redes sociais. Se você parar para pensar, é mais de 1/3 da nossa vida. Porque você vai pensar assim, vamos pensar em 8 horas. 8 horas de contato com redes sociais ou com esse ambiente virtual significa 1/3 da nossa vida. Né? Então, uma parte, se a gente dividisse a nossa vida em 3 partes, uma parte da nossa vida seria totalmente
para viver em função das telas. E olha que engraçado, né? O Japão, que é um país considerado lá onde praticamente industrializou-se, né, toda essa coisa aí, né? Muita coisa vem de lá, do Japão, né, da China e tal. O Japão é considerado o país que mais controla esse tipo de situação, né? As pessoas têm mais consciência. Olha aqui. Interessante, né? Um dado que eu quero deixar aqui para as pessoas ficarem pensando é que com o número de suicídios entre jovens, ele cresceu na mesma proporção que a venda de smartphones. Assim, será que é só coincidência? Né? Eu não estou dizendo que a relação seja direta, mas eu acho que é algo para a gente pensar. Se não há uma correlação aí entre os fatos. Ou seja, tá faltando mais aquelas brincadeiras que tínhamos há 50, 30 anos atrás para as nossas crianças. Gente, as crianças veem na tela brincadeira de rua e não tem esse espaço para brincar, né, para essa brincadeira de rua. Então é importante a gente criar isso. Mas, de novo, não adianta só eu proibir. Eu tenho que criar condições para que outras situações aconteçam e a gente mantenha essa criança ou esse adolescente fora desse espaço, né? Algo que não seja, a gente já falou sobre isso, algo que não seja punitivo, que não seja uma coerção, né? Senão a gente não vai ter sucesso. É só isso, gente. Carol, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima semana. Para vocês também. Obrigada, gente.